abençoe, dê muita graça a cada um dos seus filhos. Nós estamos no nosso devocional. Eu sei que aqueles que têm acompanhado o nosso canal têm visto aí Pão Diário. Pão Diário nada mais é do que um devocional diário, onde nós falamos um pouco acerca de um determinado versículo de um texto para que nós começamos o nosso dia nos alimentando da palavra de Deus. E a referência de hoje, nós estamos baseados aqui na nossa lição. Ela tem um cronograma aqui semanal, onde nós tiramos lições e ela fala dos versículos que está baseado na lição da semana que vem ou do domingo que vem. Isso é importante. Então, hoje fala de quinta-feira, a operação do Espírito Santo para a salvação. A referência está em João, capítulo 16, ou seja, verso 7 ao 11. Vamos lá, o que aqui está escrito em João 16, do 7 ao 11, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha só, isso é importante, o papel do Espírito Santo hoje na vida do cristão. O que Jesus está mostrando aqui claramente é que ele vai para o Pai. Ou seja, a obra dele já está consumada, ele consumou lá na cruz, ele ainda passou mais de 40 dias aqui na terra depois de ressuscitado e apareceu para mais de 500 pessoas. E quando ele foi, antes de subir aos céus, ali no Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1, nós vamos observar claramente que Jesus está dando aqui as últimas instruções para os seus discípulos e os apóstolos. Os discípulos de Jesus, os apóstolos que agora iam dar seguimento a esta obra, e ele está consolando e ao mesmo tempo aqui conscientizando-os da importância agora da presença do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo é aquele que está conosco, colaborando, contribuindo para que nós tenhamos condições de avançar com esta obra. E não sou eu como pastor e nem os outros pastores missionários que terão poder de convencer as pessoas a aceitarem a Cristo, elas terem uma mentalidade mudada. Não somos nós. Nós somos pessoas responsáveis por divulgar uma mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. O que Jesus está dizendo aqui é que se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, ele não vai vir. Então, para que o Espírito Santo comece esse ministério do Espírito a atuar na vida das pessoas, é necessário que o Filho, agora que resgatou esse homem, ele precisa voltar para o Pai, para que o Espírito Santo viesse. É isso que ele está mostrando claramente. E o verso 8, ele fala algo muito importante, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo hoje, ele atua nas pessoas, ele está no mundo hoje. Quando falo mundo, geograficamente,
convencendo um mundo, esse mundo, pessoas, está convencendo as pessoas do pecado que elas cometem, da condição que elas estão, da forma como elas estão vivendo, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo revela a nossa condição, ele também mostra a nossa necessidade que nós temos de Deus. E Jesus está mostrando claramente isso, que o Espírito Santo convencerá o mundo, convencerá as pessoas do pecado, da justiça de Deus e do juízo, porque Deus ele é justo. Ele vai dar a cada um segundo aquilo que eles conquistarem. É a lei da semeadura. O homem não vai plantar laranja e Deus vai dar para ele maçã. Não, ele vai dar laranja. Então, na nossa vida, nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. Tem muitas pessoas que responsabilizam Deus por atos que eles fazem e ao mesmo tempo recebe consequências e às vezes não assumem aquilo que faz, achando que Deus está sendo injusto, quanto na verdade Deus ele é justo. Ele pratica a sua justiça, dando para cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que nós conquistamos. Então, isso é importante. Então, o versículo de número 9, ele especifica aqui do que o Espírito Santo vai convencer. Primeiro, ele diz assim, do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é que governa esse sistema? Quem é que governa o pecado? Quem é que leva as pessoas aos vícios? Quem é que induz ao homem ao erro? É o príncipe deste mundo, e a Bíblia chama o príncipe deste mundo de Satanás. Satanás é que leva as pessoas a praticarem o mal, a maldade. Nenhum homem nasceu mal. Nenhum homem tem uma índole má, mas são esses espíritos caídos que induz esse homem ao erro. É por isso que nós estamos vendo atos de pessoas que a gente olha e eu ouço as pessoas dizer assim, essa pessoa é um lixo. Na verdade, essa pessoa ela é dominada pelo espírito maligno que leva essas pessoas a cometerem crimes hediondos, que assusta aqueles que têm uma mentalidade normal, que assusta aqueles que vivem na luz. Você olha e você diz, não, isso, quem cometeu esse ato aí não foi um ser humano, e na verdade, aquele ser humano ele é um instrumento do mal para fazer aquilo que não agrada ao Senhor e fazer também mal ao seu semelhante. Então, esses versículos aqui, você que tem uma Bíblia na sua casa, você pode meditar nestes versículos para que você compreenda que há seres caídos, cujo papel desses seres é propagar o mal, a destruição, a discórdia entre irmãos, a discórdia na família, a intriga entre pessoas. Então, o que ele quer é dividir famílias, dividir igreja, dividir pessoas, porque a própria Bíblia diz que um reino dividido não prospera. Então, se ele entrar numa família e colocar discórdia, vai dividir aquela família. Você não vai se juntar mais nas festas comemorativas. Vocês não vão poder mais sentar numa mesa para conversar. Por quê? Porque há uma rixa, há uma discórdia. E quem é que propaga isso? Quem é que promove isso? São os espíritos, seres malignos, como o próprio Jesus diz, é o príncipe deste mundo. Porque Jesus disse assim, o mundo jaz no maligno. Ele fala de um sistema corrompido, criminoso, perigoso. Ele diz o mundo jaz no maligno. Ele está falando justamente desse sistema sorrateiro que tenta destruir princípios e valores que você preserva e que o próprio Deus defende. Então,
Nós temos que estar atento a estas coisas, porque a Bíblia ela está mostrando claramente. E quem é que vai te conscientizar de todas estas coisas? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer à tua mente, à nossa mente, o que é certo, o que é louvável, o que é amável, o que Deus ama, princípios e valores que o próprio Deus defende. É o Espírito Santo que te conscientiza da tua condição. Então é Ele que vai revelando para nós o propósito de Deus, revela a minha condição e também revela para mim qual é a posição que eu tenho que assumir e qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Querido, que Deus abençoe você nesse devocional de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas coisas segundo a Bíblia. Você que tem uma Bíblia na sua casa, você pode conferir essas palavras em João 16, do 7 ao 11, que é o devocional de hoje. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.